domingo, né? Primeira escola dominical de 2022. Você fica até sem saber que... Hoje de manhã eu pensei, já passou um dia do ano, né? Estava na expectativa antes de ontem, ano novo, e assim, daqui uns dias está terminando aí de novo. Né? Passa rápido. Eu quero antes aqui receber com alegria, com carta de recomendação vindo de Recife, Pernambuco, é a mãezinha do irmão Isaac, né, a irmã Márcia de Matos Ponciano. Ela vai se apresentar aqui com a sua carta de recomendação. Peço à irmã para estar em pé, irmã Márcia. Ela está lá, a serva de Deus, né? Vamos todos com alegria recebê-la, bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Márcia, tá? Quer dizer que tiver mais filhos lá como Isaac e a Vanessa, pode mandar para cá que eles são bem-vindos. Tem nos ajudado muito aqui na obra, né? Receber a família toda, né? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos nesse início de ano e não deixa de ser necessário algumas mudanças na departamentos, enfim, no campo. É um mês que o líder, o pastor, sofre muito, porque a intenção de todos é que o reino, que a obra vai bem. E todos têm chamados para trabalhar, é evidente, cada um com a sua habilidade, com o seu talento, um para cantar, outro para pregar, outro para dirigir. E a gente fica nessa troca de valores, né? E como pastor, dirigente da congregação, às vezes você precisa deslocar um para um outro lugar. E aí alguém fala, não, mas você tem que tirar ele lá, está assim. Mas a pessoa só pensa nisso. E eu penso na pessoa, na família, na igreja, na condição. A pessoa vai mudar, ele tem uma casa lá, ela tem um carro, ele precisa do carro, a outra não tem, enfim. Ele já está adaptado com um rendimento X lá, o rendimento é Y. E aí você fica sofrendo. À noite, de repente, você está todo mundo dormindo, eu acordo e fico pensando, eu faço assim. Tem hora que eu tenho um plano A, B, C, até no X. E tem hora que nenhum dá certo. Só que quando você faz, Deus abençoa que dá certo. Amanhã nós vamos dar posse para o pastor Joel Benedito, lá na Vila Brasília 2. O pastor Joel Benedito tem esse chamado, esse desejo, e ele fez um trabalho no Monte Alto que foi extraordinário, né? Aí nós trouxemos ele para trás, eu senti que ficou assim ruim, né? E essa necessidade, o pastor Marcos Valério eu transferindo ele para uma posse talvez quarta-feira, lá na congregação Moriá. A congregação Moriá, na verdade, é duas, Moriá e Palmeiras. Quem dirige lá, dirige as duas, né? E o pastor Warley, nós estamos trazendo ele, estamos iniciando um trabalho aqui no bairro Morama, já tem os 3 lotes lá, compram, tem uma tenda montada ao lado, vamos fazer como fez na Vila Brasília 3. Ele vai começar a dirigir culto lá e ele é pedreiro, ele vai construir, né? Acho que foram essas, né? E tem outros precisando também, mas a gente não precisa ser no início do ano. Nós vamos ter terça-feira aqui a renovação da diretoria, que faz necessário estatutariamente. O estatuto diz que tem que ser renovado todo janeiro, durante o mês de janeiro, do dia 1º ao dia 30, pode ser no final do mês, mas estou fazendo na próxima terça-feira. Essa ata, ela inclusive tem que ser registrada em cartório todos os anos. E aí a gente também trabalha alguns departamentos. A maioria dos departamentos vai continuar, né? E eu queria fazer neste ano, talvez, não sei se só nesse trimestre, umas alterações aqui nos professores da escola dominical. Eu quero envolver os professores aqui e com os jovens. Já falei com o Gustavo também. Portanto, aí depois eu vou pedir o pastor Jean para digitar, colocar no WhatsApp e passar para cada professor. Nós vamos ter umas alterações. Por exemplo, eu estou nessa aula de hoje, a Maura, como sempre, no segundo e na próximo domingo.
No terceiro, o pastor Moisés. No quarto, a missionária Elianai. No quinto, pastor Jean. No sexto, evangelista Isaac. No sétimo, evangelista Wilke. No oitavo, a missionária Maura. No nono, pastor Moisés. No décimo, pastor Valdir, que é o escritor de Brasília, vai estar conosco no dia 6 de março. Depois, o nome aqui, pastor Jean. E 12, Isaac. E o 13 eu vou deixar aberto para, de repente, os irmãos querem fazer aqui um fechamento, enfim, senão com os professores. E depois eu vou fazer essa escala também, fugindo dessas datas, para a missionária Maura, o pastor Moisés, a Lenai, e já está lá o pastor Alessandro, já está, não sei qual outro pastor que está lá, você também, né? Com a mocidade. Nós vamos fazer essa junção aí, esses valores. Então, depois nós passa para cada professor. A ceia, daqui a pouquinho, vai servir para aqueles que não puderam vir na passagem de ano. Mas não tem problema, se você veio na passagem de ano, tomou a ceia e quer tomar de novo hoje, faça como eu vou tomar nas duas. Não tem problema, né? Eu acho que ceia, levando para o lado do memorial, acho que deveria ser todo culto ter a ceia. Para relembrar, para a gente gravar e não esquecer. E anunciar essa morte até que ele venha. Aí a gente ficava todo dia anunciando até que ele venha. Tem uma igreja aí que é todo domingo, né? Mas está bom, nós é mês em mês. Eu tomo a ceia nos dois períodos, porque se eu estou ajudando aqui a celebrar, e alguém olha, o pastor não tomou a ceia. Né? Eu tomar. Não tem que dar satisfação para o povo, mas se puder invitar de alguém pecar, é bom. Pastor Joel, à noite nós falamos aqui, mais aqui, mas ele vai continuar na tarde da vitória aqui, vai estar ajudando aqui. Qualquer coisa, raça você de novo. Pastor Joel é um companheiro, né, lá do Amorinópolis, né, filho do Cuiabano, né, tem origem. É igual os dois superintendentes que eu estava olhando, né, 2 filhos de pastor, criados na igreja, né. O Luquinha foi meu técnico de som lá em Porongatu, o pai dele era meu vice-presidente. Me deu muito trabalho lá, mas depois ele ficou grande. Não deu trabalho não, né, Cibele? Aí a Cibele, esposa dele, é odontóloga, passou no concurso da prefeitura, veio para Iporá. O Lucas estava concursado na Caixa Federal, não tinha sido chamado, foi chamado esse ano passado. Toda semana ele trabalha lá em Jussara, por enquanto, vai transferir logo para cá, né? E tem sido bênção na nossa vida, né? Então, superintendente, esse trimestre você está 2 que tem um pedigree, né? Mas, irmãos, esta lição, na verdade, o livro do profeta Ezequiel, eu achei ele muito pesado. Daniel, essas visões, né? Tem muitas linhas de pensamento, tem umas pessoas que não concordam às vezes, né? Enfim, eu vou fazer igual eu fiz outro dia, né? 13 lições, né? E eu vou pegar esse primeiro chamado e depois os outros professores concluem, né? Eu vou falar assim, coloque em pé. Eu vou só colocar em pé a igreja para Deus continuar falando 13 lições, né? Mas aqui, eu acho já que o texto da referência, ele já fala tudo aqui, né? Disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e eu pus em pé e ouvi que ele me falava. Aqui estava chamando ele para atenção, né? Para ele pôr a posição. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Aqui já está um geral do texto, do livro, né? As nações rebeldes que rebelaram contra mim, eles, seus pais, transgrediram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblantes duro, obstinado, coração, e eu te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor. Então, ele estava dizendo, você vai a ele, mas você vai falar só o que eu mandar, só o que diz o Senhor. Não fala o que Deus não diz. Inclusive, Ezequiel é contemporâneo de Jeremias e Daniel, e lá no livro de Jeremias teve uns profetas que chegou e profetizou o que Deus não tinha mandado.
Falou, olha, vocês vão sair daqui, vai voltar esses dias. Aí Deus mandou o profeta Jeremias e disse, olha, esse profeta que falaram aí, não foi eu que mandei eles falar. Eles falaram por conta própria. Inclusive está errado, vocês podem plantar, colher, casar, vocês vão ficar aqui 70 anos. Mas tem uma promessa, eu vou visitar vocês e vou tirar vocês daqui. Mas os profetas falaram que Deus não mandou. E aqui Deus recomendou a Ezequiel, você fala o que eu mandar. A gente tem muita exploração, né? As profecias na igreja, inclusive sofreu um desgaste que não deveria ter sofrido, né? Por causa disso, houve muita exploração nisso aí, o pessoal profetizava, né? Eu já vi muita coisa assim. Lá em Porangatu tinha uma irmã, ela tinha um problema de saúde, e que parecia gravidez. Irmão, chegava lá uns itinerantes, esse que está no seu ventre será um grande pregador, um varão. Irmão, quantas vezes eu vi isso lá? Mas ela era bem moderada, ela só falava assim, estou grávida não, é doença. Aí ele já virava para outro assim, e você? Aí essas coisas que Deus não mandou falar, isso prejudica, né? Mas quando Deus fala, irmão, passa céus e terra, mas a palavra dele cumpre, ela é fiel, né? E a profecia tem 3 objetivos, exortar, consolar e edificar. Um dia eu cheguei na casa do irmão, um parente, e estava num choro, desespero, o que foi? Não, veio um fulano aqui e profetizou que Deus vai levar minha filha, que está agradando do propósito dela. Aí eu já analisei que o propósito não estava bom. E aí desespero, eu falei assim, não foi Deus que falou. Falei assim na autoridade, ela assustou, parou de chorar. Por quê? Porque a Bíblia não diz que tem profecia para desespero. Você está desesperada, está errado. Se fosse de Deus falar que ia morrer, você estava glorificando. Viu, irmão? Tem palavra para profecia, para dúvida, para desespero, para... Não, a palavra de Deus ela vem acompanhada de uma serenidade, né? Elias estava lá, veio um fogo, veio um vento, veio... De repente veio uma voz mansa e suave, e era Deus dizendo, Elias, o que faz aqui? Aleluia, você crê nessa palavra? Então, irmão, Deus fala, Deus usa em profecia, ainda hoje, e cumpre o que Deus fala. Sabe quando o que você faz com a profecia? Você ouve e guarda, né? Se for de Deus, vai cumprir. Deus falou uma mensagem para mim, que eu não ouvi, porque eu era menino de 4 anos, falou que eu ia estar aqui com o presidente. Passou 50 anos, cumpriu. Olha eu aqui. Então, irmãos, fique, descansa. Aleluia, glória a Deus. Mas já começando essa lição aí no trimestre, nós temos aqui uma visão geral do livro de Ezequiel, tido como o livro das visões. Ele é tido assim. Ezequiel é chamado para profetizar em pleno cativeiro babilônico, né? Seu principal papel era alertar o povo de Deus, transmitindo uma mensagem divina de juízo ao povo idólatra, adúltero, apóstata, povo de Judá e Jerusalém. Era também uma mensagem de esperança para aqueles que arrependessem. É isso que eu acho bom a mensagem de Deus. Ela é uma mensagem dura, de exorta, mas ela vem também com a mensagem de esperança. Aleluia, é isto, né? E o propósito das profecias de Ezequiel foi duplo, né? Entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá, de Jerusalém e às 7 nações estrangeiras ao seu redor, mas conservar a fé do povo, do remanescente fiel a Deus no exílio, concernente à restauração do seu povo, que ele ia restaurar, ia tirar ele daquele cativeiro. E o profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo. Isso nunca mudou. A responsabilidade de cada indivíduo no arrependimento, numa volta para Deus, isso é individual. Não adianta, o pai não faz para o filho para o pai, marido, mulher. Tem que ser uma questão. Às vezes o marido ou a mulher, a esposa,
quer forçar o seu esposo, sua esposa a ler Bíblia, a orar. Não, irmão, isso é questão individual. É evidente que tem que ter oração em família, um congregar em família, mas esse relacionamento com Deus não adianta. Forçar filhos, se fosse assim, os nossos filhos estavam todos aqui, eram tudo pastor. Mas é individual. Tem que falar, às vezes falar, como é que é? Tem que pregar e às vezes falar, né? Pregar para a família e se necessário for, use palavras. Agora tem gente que prega com palavra e desprega sem palavras. Então, é uma questão individual. E a glória de Deus, irmão, tinha se afastado. A coisa que afasta a glória de Deus é o pecado. E a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda a massa. Tem um coral aí, um conjunto, um grupo. E aí, às vezes, tem um Acã? Às vezes tem um Acã, tem um lá que perdeu, ele esfria o conjunto. Sabia? Precisa dessa revelação aí, né? A glória de Deus tinha afastado por causa dos pecados cometidos pelo povo. Poderia retornar como resultado do arrependimento. E esse alerta que ele ultrapassa as barreiras do tempo e chega até nós hoje. Esse alerta de Ezequiel chega até a igreja de Iporá hoje. Para esta lição, ela será uma profundidade, aprofundarmos o conhecimento, mas também para provocar temor. Essa lição, esse trimestre vai nos levar a renovar o temor a Deus, às coisas de Deus. Deus é amor, Deus nos leva para o céu, mas Ele pune, Ele corrige aquele que Ele ama, Ele açoita aquele que Ele tem como filho. Se a pessoa está aí fazendo o que quer e não é castigado, é perigoso, cuidado, que já não tem como filho. E o texto áureo aqui diz, só em que pé falarei contigo, a verdade aplicada diz, ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, com fidelidade, com amor. E os objetivos da lição diz que mostrar o contexto histórico do chamado Ezequiel, ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel e expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. Quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos de Babilônia. Ele estava lá também, habitando aquele cativeiro que durou 70 anos. E no cativeiro, no quinto ano, 5 anos depois, ali no cativeiro veio a palavra do Senhor a Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. E chamou ele, Ezequiel foi aquele profeta, né, que viveu contemporâneo de Jeremias, de Daniel, e ele profetizou por cerca de 22 anos, nesse cativeiro. E eu penso que quando passou 10 anos, 15, 20, capaz que começou a ser até desacreditado, criticado, né? E depois ainda 22, 27, mais 20, 43 anos, 33 anos depois, veio cumprir. Então, ele recebeu a chamada, estava longe da sua terra natal, vivendo uma outra realidade cultural, culinária, vivendo totalmente diferente, vivendo um cativeiro. Mas eu penso que Ezequiel, ele foi chamado, porque ele vivia no cativeiro, mas eu penso que ele foi chamado porque ele era um sonhador, ele sonhava com dias melhores. E eu penso que o crente, ele precisa de ter essa certeza, vivendo aqui, essa angústia, essas perseguições, essas aflições, mas o crente não pode perder uma certeza, uma viva esperança que um dia nós vamos descansar com Ele, nós vamos sair aqui deste mundo. Isso faz
Eu poderia usar uma expressão aqui que nem é correta, poderia dar credibilidade de Deus para a pessoa. Aí ele crê. Deus tem credibilidade em nós, na pessoa. Então, Deus exigiu ao profeta que colocasse de pé, ou seja, sair da acomodação, falar em nome do Senhor, que ele estava ali, junto ao rio Quebar, vivendo aquele cativeiro, já estava nos 5º anos, e Deus tinha chamado ele, porque ele chama quem ele quer. Aí ele pensou, coloca-te em pé que eu falarei contigo. Há uma posição, coloca na brecha. Deus queria que o profeta falasse, independente se o povo ia ouvir ou não. Você fala. Isso é muito difícil, irmão. Se falar e o povo atender, é muito bom. Mas se falar e o povo não atender, e aí Deus falou com ele, olha, ele vai ouça ou não. Além de sofrer as oposições que era próprio do profeta, deveria se identificar como profeta, deveria se comportar como tal. Ou seja, está disposto a cabeça rolar, está disposto a aceitar aquilo ali. Eu lembrei de um professor que eu queria colocar na escala aqui, a mãe Júnia está aqui? Mãe Júnia Araújo? Não? Não? Foi bom que eu deixei um aqui, eu quero colocar a irmã Júnia para dar uma aula para ela, é a professora e graduada, tem chamada, criada aqui na igreja. Aí eu vi a irmã Dalvirene, lembrei dela e lembrei que eu deixei uma lição aqui já para isso. Né? Depois nós vamos falar com ela. Deixar ela escolher o domingo aqui. Tá bom. Para receber a chamada tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Quem recebe a chamada não pode se assustar com a sarça ardente. Quem recebe a chamada precisa estar disposto a enfrentar a conspiração do povo. A ser confrontado. Quem recebe a chamada para ser profeta, para ser pastor, tem que aguentar ver na rede social, chamando pastor de ladrão. Tem que aguentar ver falar, criticar da família. Tem que estar disposto. Tem que sair da zona de conforto. Tem ouvido alguém falando assim, construindo, por que não investe na obra social? Tem que estar calado, senão você não faz nada. Aleluia. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando Deus chama, Ele capacita, Ele supre, Ele só não tira a dificuldade. Por que Ele não tira, né? Já que Ele chamou, que Ele capacitou, Ele conhece tudo, Ele podia limpar os espinhos. Mas não. Ele coloca o diabo no caminho como bênção para a gente. Pastor, o que é isso? O senhor está louco? Eu acho. Que o diabo faz a gente orar mais. O diabo ele é sempre um derrotado, mas ele não desiste. Mas enquanto ele mais concentra esforço, mais eu oro, mais eu jejuo, mais eu clamo. Aleluia. Não nega que tem dia que dá vontade de desistir. Mas quando está com muita prova, a gente aproxima espiritualmente de Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, a provação na sua vida, a luta que você passa, é a prova maior do amor de Deus na sua vida. Ele te ama, ele quer te melhorar para você estar no céu. Irmão, se bambear as coisas, se facilitar as coisas, é arriscado a gente ir para o inferno. É perigoso a gente ir para o inferno se a coisa for fácil. O céu é tomado à força, diz a Bíblia. É fácil, não. Fácil é ir para o inferno. Caminho é largo. Mas aqui tem que renunciar. Aqui eu não posso viver, eu não posso ter um Natal como o do mundo tem. O meu é diferente, as bebidas é outra. Os lugares é outro. A gente pensa até que é mais ruim, né? Não, com a presença de Deus é muito melhor.
Eu preguei aqui na vigília, nós temos um aspecto de quem está indo para Jerusalém. É por isso que nós não temos comunhão com o samaritano. Nosso aspecto é de quem está indo para o céu. Aleluia. Luta, prova existe, mas o Senhor nos fortalece. Ele diz, veio a mim a palavra, lá no capítulo 24, né, eu penso que vai até entrar numa lição daqui uns dias para frente, mas não tem problema. Depois, o verso 24 e 15, veio a mim a palavra do Senhor dizendo... O 16, filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Olha aqui. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, irmão. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Olha o que Deus falou para Ezequiel. Ata o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, não cubra os teus lábios, não comas o pão dos homens. Verso 18, e falei ao povo pela manhã, Ezequiel falou, e à tarde morreu minha mulher. Deus falou com ele, não chora por luto. Aí à tarde a mulher, a esposa morre. Fiz pela manhã como me foi mandado. Assim é o chamado. Deus chama, até supre. Porém, ouvir o povo dizer que é ladrão, que é dolorido. Às vezes você tem que estar num luto de uma família. Mas você não pode estar socorrendo uma filha, um filho. Tem hora que seu filho está precisando ir lá, mas você está aqui no cativeiro, não no cativeiro, no sentido de cuidando, profetizando, trabalhando. A vida. Só que é prazeroso. Só que é prazeroso. Podia ser muito mais, as lutas que são poucas, podia ser muito mais no meu ministério, que ainda sou prazeroso de ser pastor, eu sou contente de ser pastor, eu sou feliz de ter um chamado, eu sou feliz de ser o canal que Deus fala comigo e eu transmito para vocês, aleluia, eu sou feliz de levar os problemas de vocês para Ele, isso é o ministério do sacerdote. Pode ser prova maior, mas é melhor desgastar, dar a vida aqui, ainda que custe o que custar, mas eu quero servir a Ele enquanto vida tiver. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Então, irmã, isso é a vida. Quando fala que Deus nunca esquece dos fiéis, e não esquece mesmo, não quer dizer que com isso, que estará livre das provações. Aí você está passando por uma luta e fala, Deus esqueceu de mim. Não, pelo contrário, agora que Ele está lembrando. E a Bíblia diz que a luta não vem além do que a gente suporta. A hora que está quase arrebentando a corda, Ele reforça. Ele não permite a luta que a gente suporta. A luta não vem para nos derrubar. Deserto não é lugar de sepultura. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é para sepultar crente. Deserto é para você caminhar na areia e entrar no oásis e chegar no céu. Aleluia. Então é isso, os fiéis, não quer dizer que não passa, pois a correção também é fruto do amor de Deus. Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, prezado, se você está passando por uma prova, glorifica a Deus, cante um hino, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É que vem aquela inspiração. Quantas vezes eu estou... Porque às vezes você pensa, o pastor é só alegria, né? É alegria, mas tem dia que está na luta, na prova, e eu já notei que aquele dia você vai preparar uma palavra para ministrar na terça-feira, que tem dia que uma mensagem da terça-feira vem uma semana antes, né? Você vai meditando nela, tá? Mas tem dia que, irmão, que a hora do almoço, 2h você está lá, pega um livro, passa as páginas, lê outro, nada, e aquele negócio ruim, aí você ora e fala, Senhor, o que a tua igreja precisa? Irmão, aí acende uma luz assim, ó. E parece que a melhor lição é aquele dia. Aleluia, porque Deus é que cuida, que sustenta, né? E aqui essa lição, os pecados era idolatria, apostasia, era mistura com os outros povos, com os falsos pastores, com os falsos profetas.
Mas ainda havia esperança. Deus prometera restaurar a terra por amor dos que permanecessem fiéis e se arrependessem. Nós somos humanos. Nós temos a facilidade de marcar as pessoas, de nunca perdoar. Deus limpa. A pessoa arrependeu, irmão. Como aquele homem que ele pecou e saiu. Se eu vou pegar essa estrada aqui e vou sumir. E eu pequei de novo. Aí ele está indo, triste, cabisbaixo, encontra Deus lá na estrada. Aí Deus disse: o que foi? Onde você está indo? Eu estou tomando esse caminho aqui, até ver o fim, vou sumir. Por que você está fazendo isso? Porque eu pequei de novo. Aí Deus falou assim: de novo? Quando foi a outra vez? Porque Deus havia perdoado. Quem perdoa, esquece. É isso que ele estava pregando, para que arrependesse. Às vezes a gente vê, irmão, a pessoa arrependeu, pecou, consertou. Ele está igual àquele que nunca pecou. Ele está é graça de Deus, os favores imerecidos, né? E a missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo a razão do cativeiro. Por que eles estavam ali? Explicar a queda de Jerusalém. Também promover a volta do povo exilado para Deus. Essa mensagem do Ezequiel, ele ia mostrar: olha, vocês estão aqui por isso e isso, mas vocês quiserem voltar, o caminho é esse. É isso que era o ministério do profeta. Era promover a volta do exilado a Deus e construir a esperança concernente à promessa de Deus e restaurar o seu povo. Então, esta era a mensagem, e isto estava acontecendo. E o comentarista ele registra aqui algo interessante. Ele fala que o profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante a Deus, que em vez de restringir, que direcionar, que culpar os seus antepassados, eles tinham que reconhecer o erro. E essa atitude de transferir culpa, ela é muito antiga, lá no Éden, mas ela está até hoje. Todos que erram, mas foi por isso. Não, pequei. Davi, quando Natan chegou para ele, disse: olha, tem no seu reino um erro muito grande, a desigualdade aí. O que foi? Um homem muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas. E tinha um servo seu que tinha apenas uma ovelha, que os seus filhos bebiam dela, que ela vivia no seu regaço. E veio um viajante para aquele rico, e ele foi lá e tomou a ovelha daquele que só tinha uma e matou e serviu para o viajante. Quando contou isso para Davi, disse: no meu reino, ele ficou irado e levantou e disse: esse homem é digno de morte. Quem é esse homem? Aí Natan disse: este homem és tu. Você tem muita riqueza, muita fama, muitas esposas, muitas concubinas, e você matou a mulher de Urias, servo fiel. Ele podia falar: mas também por que ela ficou lá? Ele falar: não, ele caiu e disse: pequei. Não retira de mim o teu espírito, torna a dar a alegria da tua salvação. Aleluia, que posição, né? Por isso que Davi, a Bíblia diz que um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu. Alguém disse que errar é normal, não pode permanecer. Cair é do homem, levantar é de Deus. A pessoa pode cair, mas levanta. Reconhece: não, realmente até aqui eu agi assim, mas daqui para frente eu vou agir diferente. E se lá na frente eu falhar de novo, eu vou reconstruir de novo. Eu falei ontem, está ali o meu amigo Alessandro. Pai sim, Alessandro. Esse Alessandro é um menino nosso. Eu puxei a orelha dele ontem. Sabe o que o Alessandro está fazendo essa semana? Eu pus ele lá na construção para trabalhar, pousando lá. Levei comida para ele, levei a roupa dele lá em casa ontem, a minha esposa lavou tudo, está ali. Não sei se enxugou, está enxuta? Pai sim, tá, né? E falei para ele: o Alessandro é um pregador da palavra, mas ele tem essas fraquezas aí dos vícios, ele cai. Eu falei: Alessandro, mas como é que você faz isso, pastor? Deus que olha. Aí ele fala: Deus que olha. Eu falei: Deus que olha, mas você tem que tomar uma vergonha na cara, rapaz. Falei com ele lá ontem. Se você
Se você cair de novo agora, você vai ver. Eu falei para ele ontem, olha onde é que você está morando. Você está morando na construção mais bonita de Porá. Ele encheu os olhos de lágrimas. Mas, Alessandro, você está aqui hoje reconciliado, propósito. O que passou, Deus não está lembrando, não. Você está limpinho. Continua aí adorando o Senhor. Deus tem chamado na sua vida. Eu falei para ele, ó, que você der vontade de beber, usar alguns vícios aí, vem para perto de mim, eu quero ver. E comigo você não encontra isso. Corre, pastor, estou com vontade de beber, então vem para cá, vamos beber coca. Mas não, eles fazem assumir, eles fazem esconder. E eu falei para ele que eu vou dar um cor nele se eu pegar ele agora. Vocês veem ele apanhado. E foi eu. A minha esposa raiou comigo um dia. O Beto ajudava ele lá. E o Beto estava lá em casa um dia. Estava em comunhão alegre demais. Eu falei, Beto, você podia morrer afogado aqui nessa represa. Você vai para o céu. A dar, meu bem, você falei, depois ele morre aí. Vai para... Ninguém vai saber que é brincadeira. Eu falei, quem falou que eu estou brincando? Aí o Beto falou assim, você tem coragem, pastor? Ele acreditou. Morri, vai para o céu. Alessandro, você me aguenta mesmo. Mas eu estou falando que o pecador arrependido, ele fica limpo. Pronto. É igual aos outros. Esse é o amor de Deus, irmão. Isso é graça. É o poder do sangue de Jesus. Tem ninguém aqui melhor que o Alessandro, não. Nós somos todos iguais. O Alessandro é um homem de Deus, um pregador. E eu quero ver você pregando aqui de novo um dia, Alessandro. Você promete isso? Em nome de Jesus? E senão nós vamos orar para Jesus levar logo. Brinca para você ver. Então, irmãos, o profeta ressaltava isso aqui. E o povo não podia transferir a culpa. Isso aqui é 1:1, diz, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, o 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões. Interessante, irmão, que Ezequiel diz que estando eu no meio dos exilados, olha aí, no meio dos exilados, isso mostra que Deus usa quem Ele quer. Usa quem Ele quer, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, não questiona quando alguém vem ficar aqui, não. No líder ali, no trabalho ali, líder no sei, não questiona, não. Colocou um novo convertido para ser o seu líder. Respeita ele, faz continência, ajuda ele, porque é Deus, irmão, é Deus que faz, não adianta. Deus tem pressa a sua obra. De repente a gente está aí. Eu lembro de um trabalho que foi aberto aqui no nosso campo, e foi um rapaz, na época, muito tribulento. Irmão, o testemunho dele era custoso, mas só ele dava conta de fazer aquele trabalho. Ele abriu uma congregação e encheu, irmão. Aí eu falei, mas não pode. Aí o pastor Leandro falou assim, pastor, o bonzinho, o santo não quer ir. Aí ele, Leandro tem uma expressão engraçada. Irmão, e ele foi e fez um trabalho. Hoje está uma congregação bem fundamentada, mas abriu para uma pessoa que ninguém compreendia. Como é que pode? Não sei. Procura Deus, como é que pode? Se a gente não tomar posição, Deus salva um perdido aí no mundo e põe aqui para pregar para nós e a gente vai dar glória a Deus. Então você está aí, coloca na posição, coloca-te em pé que Deus quer falar através de você. Aleluia. Ezequiel estava ali no meio, no cativo, no meio dos exilados. Ele usa pequenos para confundir os grandes. Quando Deus quer transmitir uma mensagem, Ele não limita lugar, nem a capacidade do profeta, mas os céus podem ser abertos e revelado a mensagem ao mais leigo da igreja. Quando Deus quer falar, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então eu tenho primeira coisa, eu não sou nada, não tenho nada. Aí eu recebo de Deus, aí eu tenho. O profeta é assim, ele recebe de Deus e ele transmite. Não é sensato nem honesto oferecer aos outros aquilo que não tem. Inclusive o fundo histórico deste livro é o mesmo de Jeremias. O livro de Jeremias fala daqueles profetas que profetizaram sem ter. Falou que Deus não tinha falado. E Deus mudou. Eu falei aquela expressão, está em Jeremias 24 ou 29, a partir do versículo 4, fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia.
edificai casa, habitai, plantai jardim, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos, filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas ao marido, para que tenha filhos, multiplicai-vos ali, não diminueis, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizaram falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Aleluia. Então, quando o profeta apenas é um porta-voz de Deus, além de cumprir, nem sempre a mensagem agrada. Agrada. É uma das características que quando não é Deus que está falando, que a maioria delas agrada. E aí as coisas de Deus é poucos que agrada, mas o resultado é de paz, para que haja paz na cidade. A lição das visões do rolo. Aqui, irmão, está difícil a gente falar a lição, já está caminhando para o capítulo 3. Capítulo 3 já está noutra lição, mas eu vou só resumir aqui. As lições das visões do rolo dos querubins, a visão do juiz e da restauração, então comentada aqui no terceiro tópico, já está no capítulo 3, mas tudo bem. Comer o rolo significa que o profeta deveria receber primeiro a mensagem de Deus e se comprometer antes de anunciá-la ao povo. Comprometer com Deus, receber a mensagem de Deus. Se fala a palavra de Deus, eu já falei aqui um dia que nós tínhamos convidado um pregador para pregar no culto de quinta-feira, e nós não conhecíamos esse pregador. Foi alguém que informou, ele era de Goiânia, e eu estava chegando de viagem e não pude ir no culto, mas eu pensei assim, eu vou passar na porta, ver como é que está lá, estou com medo dele estar falando besteira. Aí eu parei o carro na porta, baixei o vidro, escutei o pregador, falou assim, a Bíblia diz, quando falou assim, eu fui embora, tá bom, ele está falando coisa boa. Ele estava contando que a Bíblia diz, aí não tem jeito. Se você falar assim, eu quero falar para vocês, eu ia esperar o que ele ia falar. Mas quando ele falou assim, a Bíblia diz, eu descansei, esse é bom. Se recebeu a palavra, a mensagem da Bíblia, pode falar que a palavra é boa. E a visão dos querubins aparecia como brasa de fogo ardente, anunciava aos exilados a glória, a santidade de Deus. Mesmo lá, a glória estava presente. E a visão do juiz e restauração demonstrava o cuidado de Deus com os cativos. É uma mensagem de restauração. Deus corrige aquele que tem por filho. E para resumir, irmãos, Ezequiel passou a agir como pastor dos cativos no exílio, também como mensageiro da esperança. O trabalho e vida de Ezequiel ela pode ser dividida em 5 períodos. O primeiro, sua chamada. O segundo, seus atos simbólicos. Terceiro, as suas denúncias contra o pecado de Israel. E quarto, seus ensinamentos sobre a responsabilidade humana de cada um. Ele nunca deixou de mostrar isso. E por último, as suas promessas e restauração de Israel. Eu posso chegar aqui, pregar, irmão, e exortar e contar tudo da Bíblia. E falar o que Deus tem juiz, que Deus é amor, mas não tem como eu negar que no final eu tenho que dizer, mas para aqueles que temem o meu nome nascerá o céu do sol da justiça. Para aqueles que reconhecem essa palavra, há um céu de glória. E eu termino aqui dizendo essa mensagem, irmão, tem promessa de Deus para a igreja do Senhor Jesus. A perseguição, nós estamos tão preocupados e tem que preocupar mesmo com esse regime que ameaça o mundo todo. Esse regime socialista, comunista, a gente fica com medo, meu Deus, e se isso entrar no Brasil? Irmão, se entrar no Brasil, vai aumentar o sofrimento da igreja sim, mas ela continua triunfante do mesmo jeito. Só que vai ter o seguinte, crente tem que estar com um nível espiritual ao ponto de colocar uma espada no pescoço e dizer, nega Jesus ou morre. A gente tem que estar disposto a dar a vida.
Quantas pessoas, quantas famílias nesses países, eles chegam na casa e encontram uma Bíblia, eles matam toda a família por causa daquela Bíblia. Chegar na casa do pastor Jean e dizer, pô, vai encontrar mais de 100 Bíblias. E aí, pastor? Esconder elas, né? Você esconde a sua Bíblia, irmão? Então a palavra que eu tenho é essa. Devemos fortalecer a nossa fé. Venha o que vier, eu não vou perder o foco. Aleluia, venha o que vier, eu estou esperando o céu de glória, o meu descanso não é aqui, a minha morada não é aqui, a minha pátria está no céu, de onde eu aguardo o meu Salvador, porque Jesus morreu e para nos dar a salvação, o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, e por isso hoje nós temos a esperança do céu de glória. Fica de pé comigo, e quantos pode adorar, orar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Pedi os pastores que já desçam ali. Se tiver o pastor Marcelo, ajuda aqui também. Vamos já passar, vamos cantar, né? Mas nós vamos fazer uma oração antes e depois vamos cantar e apresentar o pão. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero crer, Senhor, que a Tua palavra nos levou, Senhor, a aumentar o nosso temor, Senhor, aleluia, a nossa convicção do Teu grande amor para conosco, que o Senhor é aquele que perdoa, que limpa, que purifica, que lava e que leva para o céu. Deus nos abençoe, que nesta terra, que não deixe nos perder a visão, Senhor, do alvo, do céu de glória. Aleluia, glória ao nome. Aleluia. Mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei. Bendito serei. Mesmo aqui na prova, bendito serei. Bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Amém, glória a Deus. Mas permaneça aí, vamos cantar o hino da ceia. Nós vamos apresentar o pão. Na ceia, essa ceia é a ceia representando aí o mês de janeiro, né? Primeiro domingo. Os irmãos que estiveram na vigília aqui já participaram, grande número, né? Quantos aqui que não participou e vai participar hoje? Levante a mão, só para eu ver. Olha aí. Muita gente, né? Mas quem participou, pastor, eu vou participar de novo. Pode. Você está participando aqui no domingo. Tem ceia para todo mundo aí? Tem, pastor? Glória a Deus. Pastor, eu participei. Tem mês que, irmão, que eu participo de umas 3, 4 ceias. Eu vou na congregação, é ceia. Eu vou no outro, é ceia. Esses dias eu fui na igreja cristã, era ceia. Eu participei lá com o pastor Ailton, né, meu amigo. Eu participando de comunhão com Deus, né? Pastor, posso tomar a ceia? Você que sabe. O homem diz, examina o homem. A Bíblia diz, examina o homem a si mesmo, né? Não é eu que vou ficar olhando, vou ver se o irmão vai tomar, se não vai. Examina. Aquele que toma sem estar preparado, toma para a sua própria condenação. Não é questão minha. Tem que estar preparado dignamente, batizado, em comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que vem. Esse é do pão, né?
Mas o vinho diz semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes, demora de mim. E também repete 26, porque todas as vezes que beberes, anunciais a morte do Senhor até que venha. E se alguém tomar indignamente, tome e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos para o Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E as demais coisas vos ordená-lo-ei quando for ter convosco. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, nós apresentamos este pão que representa o corpo do teu Filho, Jesus Cristo, que enfermou ali naquela cruz, que foi ferido. Esse corpo doeu, sentiu dores ali na cruz. Senhor, quando o Senhor sentiu sede, eles lhe deram vinagre. Mas teve um momento que o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E o Senhor disse que entregou o teu Espírito às mãos do Pai. E já estava consumada a nossa salvação. E agora estamos aqui participando deste memorial. Em nome de Jesus, derrama a tua virtude sobre este pão. E tendo dado graça, o partiu. E disse: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Assim que estiver pronto, pode servir, enquanto nós vamos cantar. 328. Na vida descido dos céus, dá saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Sem tardar, do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. A gozo santo Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você participou aí do pão? Graças a Deus, nossos oficiais estão terminando aqui, participando. Tivemos aí na passagem de ano o apoio do corpo diaconal da nossa igreja. Trabalho muito abençoado. Eu quero fazer uma reunião com os diáconos e diaconias. Eu creio que no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, mais uma confraternização, né? Mais uma gratidão pela vida desses oficiais da igreja que prestam trabalho, fica aqui na porta, talvez nem cultua direito, tem que ligar a luz, tem que desligar e o pastor não vai embora, fica conversando aqui dentro, e chega mais tarde em casa, sai mais cedo, chega mais tarde, mas você está fazendo para a glória do Senhor. Você pode louvar a Deus pela vida dos diáconos e diaconis, auxiliares, aleluia. Vamos em pé e vamos orar. Lucas, ora aqui apresentando o cálice ao Senhor.
Pai querido, nós apresentamos agora, Senhor Jesus, o cálice que representa o teu sangue ali vertido na cruz, sangue que cura e limpa nossas enfermidades. No nome de Jesus, amém. E, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode servir e vamos cantar. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz, no Calvário. Os pecados carregou, vindicou.